Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Ninguém soube realmente o que aconteceu. Então, só sobraram nós 3. Meu pai Natanael, minha irmã Clara e eu, Lucas. Nós nunca fomos religiosos, até sermos obrigados a nos tornar. Certa vez, li uma história na internet sobre um homem solitário que não acreditava em Deus. Até uma certa noite, quando se deparou com uma figura negra, sem pele e sem olhos, em pé diante da porta de seu quarto. Não viu outra escolha a não ser orar para Deus. Meu pai e eu não temos ideia de como Clara ficou possuída, mas de alguma forma sabíamos que ela estava. Pobre irmãzinha. Meu tio e um vizinho estavam presentes durante o exorcismo. Precisávamos de homens fortes para segurá-la. O padre Eugênio chegou às 10 horas naquela noite. Padre, abençoe-nos e obrigado por ter vindo, disse meu tio com sinceridade. Ele pegou o casaco do padre e fechou a porta da frente imediatamente para não permitir que a brisa fria da noite entrasse. Tudo vai ficar bem, o padre nos tranquilizou, chegando perto de meu pai, que estava aos prantos. Eu nunca tinha visto meu pai soluçar tanto assim antes. Seu rosto estava vermelho como um tomate, mas toda vez que ele me pegava olhando para seu rosto, tentava se recuperar. O padre Eugênio examinou a sala de uma maneira que só posso descrever como autoritária. Ninguém mais parecia mandar naquele lugar. Nem meu pai, meu tio e muito menos meu vizinho. Era o padre quem estava no controle. "E você é?" ele perguntou olhando para o vizinho. Eu sou o vizinho deles, meu nome é John, se caso vocês precisarem de alguma ajuda." "É muita gentileza sua, John. Deus te abençoe por isso", disse o padre, acenando com a cabeça. John sorriu envergonhado. Ele é um homem católico devoto. Receber o elogio de um padre significava muito para ele. O padre Eugênio é um homem alto, de 1,82 m, com aquele cabelo grisalho que indicava sua idade avançada, junto com a sabedoria que o acompanhava. "Antes de subirmos", disse o padre, sendo interrompido imediatamente pelo som de móveis se arrastando. Todos nós olhamos para a porta do quarto fechada no andar de cima, onde estava Clara. Meu pai fez um gesto para correr até lá e verificar minha irmã, mas foi parado pelo meu tio. Mais uma vez, o som de objetos em movimento ressoou em nossa casa de 2 andares. John fez o sinal da cruz com medo. Às vezes, quando penso nessa noite, rio para mim mesmo. O pobre John, que estava apenas tentando ser um bom vizinho, ficou absolutamente petrificado, apesar de ter vindo voluntariamente. E o problema é que ele não iria embora, por mais assustado que estivesse. Afinal, o padre tinha lhe elogiado por estar ali. O que ele pensaria de John se ele simplesmente fosse embora? Bom, o padre continuou dizendo: "Antes de subirmos, todos vocês devem ser informados sobre algumas coisas. Não posso explicar tudo, mas fiquem alertas. Vocês não devem, em hipótese alguma, falar com ele. Lembrem-se que não será Clara falando, e sim o próprio mal encarnado. Nem ousem a falar com o mal, mesmo que ele faça uma pergunta ou provocação. Boca fechada para ele. E fiquem longe da janela." Todos, por bom senso, concordaram com as instruções do padre. "Agora, antes de subirmos, devo avisar outra coisa." O padre deu alguns passos à frente e gesticulou para que chegássemos mais perto. "Existe algo que alguém queira confessar aqui agora?" Trocamos olhares de confusão um com o outro e depois voltamos nossos olhos para ele. "É que assim, demônios são espíritos, e como tal, eles sabem das coisas além da nossa compreensão. Eles não sabem tudo, pois somente Deus Todo-Poderoso tem o conhecimento de tudo. No entanto, por alguma razão, eles sabem de certas coisas que vocês podem ter feito ao longo de suas vidas e a única maneira de impedir que eles exponham essas coisas é confessar esse pecado.
Muitas vezes, durante os exorcismos, segredos mais profundos e sombrios de quem estava presente foram expostos pelos demônios. Para algumas pessoas, isso pode dar só uma pequena vergonha. Para outras, pode arruinar suas vidas. Mas, se vocês confessarem seus pecados comigo, o que podemos fazer agora ali na cozinha, o demônio lá no quarto ou qualquer outro espírito maligno presente não terá o direito de acusá-lo diante de Deus. Então, por favor, pelo bem de todos, vamos fazer isso. Um por um, fomos até a cozinha e o padre Eugênio ouviu nossas confissões. Demorou cerca de 15 minutos, então subimos as escadas. Água benta, Bíblia e crucifixo. O padre estava arrumando na mesinha do lado da cama. Clara não estava presa com cordas ou algemas. Por mais violenta que ela estava, meu pai não queria vê-la presa. Meu tio e John estavam ajoelhados em ambos os lados da cama e segurando os pulsos dela. O exorcismo então começou. O padre parou diante da minha irmã e começou a orar, trocando palavras entre português e latim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu pai começou a chorar, enquanto minha irmã contorcia ao ouvir as palavras do padre. Ela então cuspiu na roupa do padre e o xingou, dizendo e proferindo palavras pervertidas e más, tudo com uma voz diferente da de uma garota de 19 anos de idade. "Pare com isso! Já chega, padre!" gritou meu pai de repente. Meu tio gesticulou para mim com um aceno de cabeça para confortar meu pai, pois ele e John não podiam parar de segurar minha irmã cada vez mais violenta. Clara lentamente virou a cabeça na direção de John, os olhos arregalados e os lábios formando um sorriso desconfortável em seu rosto pálido. "John, o trapaceiro, seu imundo porco mentiroso!" Clara gritou a plenos pulmões. Suas palavras ecoaram alto contra as paredes de madeira do quarto vazio. "Você vai contar para sua esposa, meu amigo John? Você vai contar a ela o que você fez com Michelle no trabalho?" John olhou para o padre em busca de tranquilidade. Depois abaixou a cabeça com vergonha, ainda segurando o pulso esquerdo de Clara. Isso era verdade? John traiu sua esposa? Eu não sei, mas a reação de uma pessoa diante a uma verdade entrega tudo. E a reação de John foi muito reveladora. O padre jogou mais água benta no rosto da minha irmã, lembrando a todos do que ele tinha dito antes. Ignorar. Só ignorem. Em um momento durante o exorcismo, meu tio e eu nos olhamos. Ele não parecia mais confiante. Seus grandes olhos castanhos ficaram lacrimejantes e algumas lágrimas escorreram por suas bochechas. Com uma mão, ele pegou seu boné e abaixou a aba para cobrir os olhos. Ele parecia estar se preparando para algo, talvez culpado por algo que fez. Clara começou a gritar e dar ataques violentos. O padre pediu que todos orássemos com ele enquanto pegava um crucifixo. Todos fizemos o que ele nos disse e oramos em voz baixa. Clara virou a cabeça em direção ao meu tio, que estava de cabeça baixa enquanto orava. Ele tentou ignorá-la. Todos nós tentamos ignorá-la. Bem, não sei se devo chamar aquele bicho de ela, mas eu não consigo chamar minha irmã de outra forma. Não importa o quão irreconhecível ela estivesse naquela noite, eu sabia que ela ainda estava lá. Clara cuspiu no rosto do nosso tio. "Desgraçado! Por que você não conta a todos aqui o que você fez ontem à noite?" Ela olhou em volta, examinando a sala com um sorriso no rosto. Parecia uma criança que estava ansiosa para compartilhar um segredo descoberto. "Nojento! Nojento, pessoal, nojento!" ela disse enquanto ria, mas com uma voz profunda, semelhante à de um homem. Meu tio parecia estar pronto para se levantar e sair, mas ele não fez, e graças a Deus por isso. O padre Eugênio havia nos avisado para confessar todos os nossos principais pecados. Caso contrário, não tendo sido perdoado por Deus, poderia estar disponível para o demônio expor. E não apenas diante de Deus, que vê tudo, mas também diante de nosso próximo. Eu, por exemplo, confessei todos os meus principais pecados naquela noite na cozinha.
Claro que não cometi muitos, eu só tinha 17 anos. Mas o demônio estava torturando meu tio mentalmente. Não nos dizia o que ele havia feito de tão nojento, só continuava ameaçando revelar seu segredo para todos. A campainha de repente tocou no andar de baixo. "Não!" o padre gritou. "Ele está pregando peças, tentando nos distrair. Ninguém está lá." Meu pai estava perto da porta aberta do quarto, quase se escondendo atrás dela. "Padre?" Clara disse de repente. "E você, nada a esconder? Hipócrita! Vocês, criaturas, não são tão diferentes, talvez piores que nós. É por isso que Deus joga vocês no inferno junto conosco. Vocês são..." Os olhos de Clara se arregalaram de maneira anormal. Sua boca permaneceu aberta enquanto ela se interrompeu de terminar a frase. Suas sobrancelhas finas se ergueram e sua cabeça se moveu lentamente para a esquerda. Ela estava agora olhando para o meu pai, o nosso pai. A sala ficou em silêncio por uns instantes, até que Clara finalmente falou. "Seu desgraçado doente?" disse ela com uma risada suave. Ela abriu a boca ofegante. "Como eu disse, pessoal, nós não somos tão diferentes." Meu pai estava tremendo. "Esse segredo não vou guardar pra mim não. Clara disse animada. Meu Deus, era estranho ver minha irmã agir assim. Eu sabia que não era ela, mas não deixava de ser muito bizarro. Ela continuou, dessa vez olhando pra mim. "Lucas, você é um menino tão bom, olhe pra você. Tudo limpo depois de sua pequena confissão lá embaixo." Ela olhou diretamente pra mim, abaixando as sobrancelhas. "Eu vou te pegar da próxima vez, mas por enquanto quero que você pergunte ao nosso papai Natanael, se escondendo ali atrás da porta, do que eu estou falando." "Mentira!" meu pai gritou de repente. "Pai da mentira, não é, padre? O diabo é um mentiroso, ele é um mentiroso. Como podemos acreditar em uma palavra que sai de sua boca podre?" A reação do meu pai foi reveladora. Ele fez a mesma cara e trejeitos que meu tio e John, só que muito mais notável. E embora o diabo seja realmente o pai da mentira, nossas ações falam mais alto do que qualquer coisa que pudesse ter escapado da boca daquele demônio. "Pai, você está bem?" eu perguntei. "O que quer que diga, vamos simplesmente ignorá-lo, ok?" "Natanael!" Clara disse provocando. "Você está pronto?" Meu pai estava em crise de ansiedade. Seu rosto estava vermelho escuro e cuspe saía de sua boca com cada palavra. Ele parecia tão possuído quanto a filha naquela noite. "Que se dane, não é verdade, cale-se!" "Pai, por favor, acalme-se. Diga-nos o que é antes que ele diga. Supere isso, pai," eu disse. Ignoramos o padre e seus repetidos lembretes para não falar com o demônio. Meu pai caiu de joelhos e começou a dizer: "Foi um acidente, ok? Eu não pretendia fazer isso, mas ela me deixou. Filho, certamente você sabe disso. Certamente você sabe que eu não pretendia tirar sua mãe de você. Mas ela me deixou com tanta raiva, tão bravo. Estávamos na garagem uma noite e foi quando eu tive que fazer. Estava puto, então peguei o martelo na caixa de ferramentas e foi o fim dela." Fiquei pasmo. E pensar que tenho vivido sob o mesmo teto de um assassino. A confissão de meu pai foi chocante. Demônios são complicados, eles são brincalhões. E se conseguirem que você admita algo ruim que você fez, algo que eles nem sabiam, é ainda mais divertido para eles. Depois que meu pai terminou seu meio soluço e raiva que induziu a confissão, o demônio falou através da minha irmã, uma última vez, antes de finalmente sair dela. "Natanael, eu não tinha ideia de que você matou sua esposa, seu idiota. Eu só ia contar a todos sobre as vezes que você usou o nome de Deus em vão na cama com sua própria filha." Até a próxima. Obrigado.